Vamos lá então falar mais sobre a posse de Trump e também com repercussões internacionais, inclusive aqui no Brasil. Coloca aí, Roger, a reportagem que está aberta no telão. Lula, Putin e outras autoridades internacionais comentam a posse do Trump. O Lula cumprimentou Trump e desejou que o presidente contribua para um mundo mais justo e pacífico. Numa mensagem publicada no X, Lula escreveu que, em nome do governo brasileiro, cumprimenta o presidente Donald Trump pela sua posse. As relações entre Brasil e Estados Unidos são marcadas por uma trajetória de cooperação fundamentada no respeito mútuo e em uma amizade histórica. Nossos países nutrem fortes laços em várias áreas, e aí segue a mensagem do presidente brasileiro. Já Vladimir Putin disse que está aberto a ouvir ideias de Trump. O premier de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que dias mais belos devem vir da aliança entre os países. O Justin Trudeau, primeiro-ministro do Canadá, abriu portas para o trabalho conjunto em mensagem enviada a Trump. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pediu paz justa. Sem citar a guerra que seu país enfrenta com a Rússia, Zelensky parabenizou e desejou sucesso a Trump. Algumas das reações, portanto. O Narendra Modi, da Índia, também se manifestou. Olaf Scholz, primeiro-ministro da Alemanha, Pedro Sánchez, primeiro-ministro da Espanha, Giorgia Meloni, que é representante da Itália. Você está vendo aqui, né, do lado esquerdo do vídeo, eu estou passando aqui alguns representantes. O primeiro-ministro do Reino Unido, aqui a Ursula von der Leyen, que é a presidente da Comissão da União Europeia também. Mais cedo, na reunião de ministros, o presidente brasileiro, Lula, também falou sobre a posse de Donald Trump. A gente separou esse momento, temos a fala do presidente Lula sobre a posse do norte-americano. Vamos ver. Tem gente que fala de que a eleição do Trump pode causar problema na democracia mundial. O Trump foi eleito para governar os Estados Unidos e eu, como presidente do Brasil, torço para que ele faça uma gestão profícua, para que o povo brasileiro, o povo americano melhore e para que os americanos continuem a ser o parceiro histórico que é do Brasil, porque da nossa parte nós não queremos briga, nem com a Venezuela, nem com os americanos, nem com a China, nem com a Índia, nem com a Rússia. Nós queremos paz. Sakamoto. Diego, o presidente Lula, é claro que ele vai ter, né? Ele teria um caminho mais tranquilo com o Biden, que inclusive correu para reconhecer a vitória dele, né? Diante da possibilidade, e como a gente viu de fato acontecendo, do governo Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro, tentarem um golpe de Estado, né? Foi tentado um golpe de Estado no Brasil. Foi fundamental para que o golpe de Estado não prosperasse o reconhecimento por parte da comunidade internacional de que as eleições foram de fato limpas. Por quê? Houve o reconhecimento do Congresso, houve o reconhecimento da Justiça, a sociedade reconheceu. Quem não reconheceu o resultado foi o lado perdedor, o mal perdedor, que a partir daí tentou um golpe de Estado. Logo que os resultados foram pronunciados, né, foram colocados a público, houve a parabenização. Os Estados Unidos parabenizou o governo Biden, parabenizou o governo Lula pela vitória. Porque isso foi importante, exatamente para dirimir possibilidades. Porque, vamos ser sinceros, né, em outros golpes na América Latina, mesmo aqui no Brasil, na década de 60, né, houve a chancela norte-americana. Então, não houve a chancela norte-americana e da comunidade internacional para uma tentativa de golpe dessa vez. Então, é claro que o governo Lula teria, né, um caminho maior, há mais afinidades lógicas entre Lula e o democrata Joe Biden, né, do que de Lula para Donald Trump. Isso aí não precisa nem colocar, né? Então, só que agora, sem ele, isso dificulta um pouco o caminho do Lula, dificulta a caminhada do Lula. A primeira coisa que já se coloca como pedra no sapato é que Lula pegou o tema das mudanças climáticas e, pelo menos internacionalmente, ele vem puxando isso, puxando o debate, puxando a discussão, trouxe a COP30, a cúpula da ONU do Clima, para Belém nesse ano, e o Donald Trump não deve participar da COP30 se os Estados Unidos vem representado por alguém pequeno, por algum cargo de menor escalão, e ele mesmo já colocou no discurso de abertura que está enterrando as suas políticas, né, de precaução com relação à emissão de carbono. Então, o que acontece? Isso para falar de uma coisa.
né? É claro, eu acho que pelo fato dos Estados Unidos ser o segundo maior parceiro comercial do Brasil, de ter superávit com o Brasil, de ter uma série de interesses por aqui, é claro que o Trump, assim como outros países, vai dar aquela pressionada para eventualmente aumentar a tarifa ou eventualmente conseguir alguma vantagem comercial maior do que já tenha, né? Mas eu acho que a importância bilateral do comércio de ambos os países vai segurar a tônica. E o Lula vai tentar fazer com que seja o mais pragmático possível. Vamos lembrar o que a gente sempre diz aqui, em diplomacia, países não têm amigos, países têm interesses. Então, o Lula vai tentar ver isso. Só que com o Donald Trump colocando seu interesse, o interesse norte-americano como absoluto e impondo o seu peso, né? Porque os Estados Unidos ele sempre fazia concessões para outros países para manter sua hegemonia, né? Através da diplomacia. Então ele cedia alguma coisa comercial aqui, ganhava em proximidade, por geopolítica, né? Tudo isso. Agora o Trump adotando a política do porrete, né? Vamos ver como é que fica. E por fim, a pergunta que o pessoal sempre coloca: o Trump na presidência vai ajudar Bolsonaro a se tornar elegível novamente para 2026? Eu acho muito difícil. Né, ele vai fazer o quê? Ele vai pressionar para a Suprema Corte ou para o Congresso Nacional rever isso, criar uma anistia. A anistia aprovada pelo Congresso seria revista pelo próprio Suprema Corte. Vai o quê? Limar visto do Alexandre de Moraes? Tá, lima, né? Não é uma coisa, não é uma coisa que é de vida e morte. Assim, eu acho que os instrumentos que ele tem para fazer esse tipo de pressão é bastante limitado. O que eu acho, e aí para terminar, contudo, é que ele vai dar grande peso e grande força para as Big Techs. As Big Techs viram de uma forma oportunista a possibilidade de lucrar com Donald Trump mediante um mundo em que você tem tido uma discussão crescente por regulação das plataformas, para que as plataformas não sejam lugares, espaços de ódio, isso custa dinheiro, e para economizar, elas estão colando no Trump, e sob a justificativa de liberdade de expressão, que é uma justificativa extremamente equivocada nesse sentido, a liberdade de expressão prevê responsabilidade, elas vão tentar gastar menos. E aí o Trump vai botar o peso dos Estados Unidos, é claro, para tentar pressionar os países que tentarem regular as suas queridas empresas.